eu só trabalho com estética. E eu mesma, trabalhando com estética, eu sei, não é o mais importante da vida, Uhum. sabe? A gente quer se sentir bem, mas a gente não pode considerar que isso é tudo. A gente, às vezes, aprende mais com os erros do que com os acertos. E a gente vai ter muito mais também perdas, né, do que ganhos. Você quer ter sucesso? Então você tem que dedicar. Sucesso não cai no colo. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da pós-graduação em Dermatologia Estética da São Leopoldo Mandique. Nessa temporada, nós vamos trazer as principais tendências desse mercado. E para isso, eu convidei hoje uma pessoa muito especial, professora da nossa pós-graduação, doutora Gisele Siqueira. Seja bem-vinda. Ah, obrigada. Que vai trazer para a gente um overview dessas tendências e também dicas de carreira. Olha que legal, pessoal. Gi, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho da sua história para a gente. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Primeiro, estou muito feliz de estar aqui. Eu me formei em 2004 da Faculdade de Medicina da USP. Então, a gente já está aqui a fazer 21 anos, né, de formada. Vou fazer aqui 46 anos de idade. Então, a gente pegou, assim, o comecinho, né? Mudou muito nesses 20 anos. E eu fiz a faculdade, depois eu gostei dessa parte de estética, fiz uma pós-graduação de estética, depois de dermatologia, né? Para quem não sabe, a parte de doenças mesmo. Aí prestei a prova de título, que eu achei que isso seria muito importante para mim. Só que eu já fui começando essa parte de consultório. E eu acho isso interessante, né? A gente começar essa parte do trabalho para qualquer profissão. Que seria os estágios na faculdade de medicina, a gente pode trabalhar depois que a gente se forma. E aí você já começa a ter essa experiência de vida profissional. Então você já vai vendo do que você gosta, como lidar com as pessoas. E essa parte que eu acho interessante, porque mudou também muito de 20 anos para cá. Então, acho que isso vai ser legal a gente falar um pouquinho também. Vamos embora, estou super animada e queria começar comentando sobre naturalidade, né? Quem te acompanha em rede social e nas suas aulas, você traz muito essa pegada do rejuvenescimento, sim, do embelezamento, sim, mas com naturalidade, Gi. Qual é o segredo? Pois eu acho que principalmente hoje em dia, que a gente vê muita coisa no Instagram, os pacientes mesmo falam, ai, doutor, eu tô preocupada porque eu vejo uma boca assim, eu vejo um rosto assim. E realmente, eu falo pra ela, eu também, quando olho, me preocupa. Porque são coisas que, assim, eu acho que ficam artificiais. Eu não acho bonito, né? Às vezes, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso na moda, também pra tudo, né? Roupa. Às vezes, o que está na moda não necessariamente é o mais adequado para você, para o seu biotipo, ou para o seu estilo, para o que você quer passar. Então, eu falo isso para os pacientes. E eu acho que hoje a gente está com uma pegada muito mais assim de saúde, longevidade saudável. Então, você quer manter e prevenir a sua pele boa para quando a gente estiver mais velha, a gente está bem. Eu acho que aquela ideia de que eu tenho 46, quero ficar parecendo 20, fica uma coisa artificial, né? Eu acho que hoje a gente está numa ideia muito mais natural, ninguém vai parecer tantos anos a menos, mas sim, você vai estar saudável, você vai estar com uma qualidade de pele boa. Então, eu acho que voltou muito o skincare, né? Essa necessidade de você proteger até desde a infância, né? A gente usa protetor solar para as crianças, então meus filhos passam para ir para a escola, eles escovam o dente e passam protetor. A gente melhora a alimentação. Então, hoje tem essa pegada também mais fitness, vamos fazer uma atividade física, que a musculação é importante, que a dieta é importante na parte, em tudo, né? Não só na medicina. Mas, assim, a gente vai melhorando, eu acho que a gente tem que ir evoluindo como pessoa, né? E eu acho que isso que os pacientes gostam, fica algo, assim, mais gostoso, né? Você se olha no espelho, a gente quer se sentir um pouquinho mais jovens, né? Por que não? Vai parecer bem, né? E outra coisa, né, Gi? Talvez o que tenha mudado também, não só nesses últimos 20 anos, né, mas é uma evolução, são os papéis que a gente desempenha de acordo com a nossa idade. E cada vez mais a gente vê pessoas saudáveis no auge da carreira, depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, e isso perpetuando. E por que não proporcionar para essa pessoa uma imagem compatível com aquele momento de vida que ela está vivendo, né? A gente usa para isso recursos, né? Tecnologia, injetáveis.
E eu queria saber da sua experiência no gerenciamento, no acolhimento dessa demanda desses pacientes que querem, hum, desejam mostrar, ter uma aparência mais próxima do desempenho que eles estão tendo hoje, seja na atividade física, seja no dia a dia de trabalho. Como é que você faz esse casamento entre a aparência da pele e o que a pessoa quer expressar no dia a dia dela? Aí eu acho que isso é essencial, né? Até para você. A gente tem estilos de pessoas, estilos de vida completamente diferentes. Então, assim, você entender o que o paciente quer, aquele seu cliente, não só na medicina, né? Qualquer outra área é fundamental para você parear essa expectativa, para você dar o que ele precisa. E às vezes ele quer uma coisa que não necessariamente ficaria bom ou não é o que ele precisa. Conversar também isso com ele, né? Eu acho que assim é uma troca. Quando tem essa troca entre o cliente, né? Ou entre o médico e o paciente, ou o cliente e a empresa, eu acho que é muito importante. E eu acho que a graduação, né? Os alunos estão começando a ver que isso faz parte também desse aprendizado. Porque uma coisa é a parte técnica. Então, eu posso falar para você, olha, o paciente vem às vezes falando isso, eu quero tal laser. Eu falei, você não quer o laser tal, você quer melhorar tal região do seu rosto. Então, assim, com a parte técnica, eu vou te explicar o que seria melhor para você. Mas, às vezes, não só isso é importante. Para quem está se formando, é a experiência de conseguir olhar para o outro. E eu acho que isso está faltando muito na vida, acho que não só no trabalho. Você parar e escutar, você olhar e realmente enxergar essa pessoa. Quando você tem essa empatia, né, esse rapport, esse approach, eu acho que você consegue entregar melhor o resultado do seu trabalho. Então, eu acho que isso eu acho que é um grande diferencial hoje para todo mundo que está se formando agora. E nessa jornada do paciente, né? Como é que ele chega ao seu consultório? Como é que você administra essa aproximação dele? Como é que você proporciona esse encantamento ao seu paciente, Gi? Isso, eu fiz também uma pós-graduação na Getúlio Vargas, né, de gestão de clínica médica. Eu acho que é o seguinte, isso a gente precisa para todas as profissões. Eu acho que antes a gente se formava tecnicamente e parava naquilo, nesse conteúdo que você aprendeu na faculdade. Hoje a gente sabe que você tem que saber um pouquinho de mídia social, que você vai falar do Instagram, que você vai estar num podcast, que você vai dar uma aula. Então, assim, eu acho que hoje você tem que ter outros skills, outras habilidades, né? Até para você conversar com os funcionários, saber contratar, saber um pouquinho dessa parte também de parte jurídica, né? Uma Sim. parte contábil. Então, os custos. Você tem também o seu cliente hoje, é o que eu falo para os alunos, o seu paciente hoje é um consumidor, né? Infelizmente, só saber o técnico não é mais suficiente, né? Você tem que saber também o resto, você tem que saber essa parte de conversar com ele, impressionar, ele ser bem recebido, ele sentir que realmente foi ouvido, ele vê a parte técnica também, só que isso vai ser o mínimo. E eu vejo que muitos profissionais de qualquer área só investem na parte técnica, é importante a parte técnica, é fundamental, mas a gente precisa de mais, né? A gente precisa saber conversar. Então, a gente tem que saber também ter um segmento desse nosso paciente, desse nosso cliente. Então, assim, a gente tem que estar à disposição, que o pessoal chama de marketing pós-venda, né? Poxa, fez o procedimento, como é que você tá? Sabe, você tá bem? Ó, a doutora tá perguntando se tá tudo bem, ficou roxo, não ficou roxo, ela mandou as orientações. Eu faço muita coisa também de explicação no YouTube. Então, assim, no meu Instagram, o paciente acaba recebendo essas orientações por e-mail, depois tem links do YouTube. Olha que Então, legal. assim, eu acho que a gente tem que começar a ser mais versátil, a gente tem que se reinventar. Eu acho que quem hoje não aprender a se reinventar, não vai Fica conseguir pra ficar trás, bem né? em qualquer área, né? Vai Em qualquer ficar pra profissão. trás. E conta pra gente um pouquinho, né, nessa construção da sua carreira técnica. Dá uma dica para quem está começando ali, o que tem que fazer para chegar a construir uma carreira de sucesso. Olha, eu acho que não existe uma carreira de sucesso se você não estuda, se você não se dedica. E assim, eu acho que o que pode ser importante é fazer a parte prática. Então, vai fazer um estágio, vai estar num consultório. E a gente sabe que no começo a gente acaba ganhando menos,
Mas vai lá. Então, às vezes tem lugar que você tem que ir para aprender, não é pelo salário. Claro que a gente tem que sustentar também. Sim. A gente sabe que é caro o estudo, os investimentos que a gente faz. Então, assim, tem um emprego que você vai ganhar para poder sustentar, outro para você poder, no caso de médico, a gente pode ter por vários, né? Outras profissões é um só, né? Mas médico a gente consegue ter vários lugares, plantão, uma clínica. Comece a prestar atenção. Mas você chegando na empresa, no seu consultório, como se você fosse o dono, sabe? Você tá olhando, poxa, o que isso é legal? Funcionário tá feliz, funcionário trata bem, o paciente foi bem recebido, ele entrou e tá perdido, né? Tem uma boa indicação, saiu entendendo, tirando suas dúvidas, ficou com dúvida, não tem um canal de comunicação. Mas eu no pós-venda, eu conversei, o paciente passou e quer falar com a médica, não consegue. Eu acho que todos esses segmentos, você olhando como empresa, eu acho que é o mais importante. Não você entrar, fazer aquela sua função X e, não, isso não é importante, não é minha função, não ganho para isso, não vou me preocupar. E assim, e se interessar, porque eu acho que isso vai fazer a grande diferença, né? Você fazer o a mais, você realmente se dedicar. E depois, se um dia você vai querer ter o seu negócio, ou se um dia você for promovido, você já passou, pelo menos você já observou. Se você não passou em todos, né, os cargos, você já observou como é que é. Então, eu acho que isso é a grande diferença. E acho que isso faz muita diferença. A gente percebe, né, nessa nova geração, uma ambição que eu acho correta, que eu acho Muito boa, né? ótima, né? Mas às vezes, Gi, eu percebo que falta a sensibilidade de entender que existe um caminho, que existe uma construção. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com eles sobre essa construção, porque você tem uma postura muito aberta, muito curiosa, você construiu a sua carreira de uma forma muito determinada, sim, com ambição, sim, mais aberta, né? Tanto é que você comentou com a gente, olha, eu fiz uma pós-graduação em gestão, eu fui pesquisar sobre, eu construí. Comenta um pouquinho com a nossa audiência, né? Sobre essa versatilidade, a importância hoje em dia de ter sim, eu quero ser chefe, eu quero ser dono, mas olhar para o outro lado, né? O que está por trás dessa responsabilidade? Porque tem um processo, né? E eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a geração mais nova, assim, é ambiciosa, que eu acho muito bom. Pensa muito em qualidade de vida, coisa que eu acho que a gente não pensava muito. E hoje eu, né, tento melhorar como pessoa, pensando me nisso. esforço todo dia, né? Todo dia tentando pensar nisso. Mas eu acho que eles são, assim, mais ansiosos, pensando que eles acham que não vão ter uma caminhada. Precisa dessa caminhada, né? Faz parte, não só por experiência profissional, experiência de vida. Então, faz parte você ter um emprego que você vai começar mais de baixo, vai demorar um pouco mais, para você conseguir clientes ou os seus pacientes, vai ser um pouquinho trabalho de formiguinha, e isso ok. Sabe, faz parte você no começo ter uma empresa pequena, ter várias funções, fazer várias funções, e depois você vai começar a ter mais outros profissionais que vão te ajudar, ou microempresas que vão te ajudar. Então, assim, isso é um crescimento que você vai ter como pessoa, não só profissional. Mas essa parte da qualidade de vida, eu acho interessante. Né? Então, assim, porque hoje, né, eu tenho uma carteira de muitos pacientes, já está 21 anos no mercado, e hoje eu tento justamente isso, porque chega uma hora que você começa a rever os seus valores, né, assim, o que é importante para mim? Importante para mim, meus filhos, sabe, que é o amor da minha vida, eu trabalho para poder ficar mais tempo com eles, tempo de qualidade. Então, cada um vai ter uma coisa, eu quero viajar, eu quero ficar, sei lá, com o meu cônjuge, eu quero morar fora, não sei, cada um vai ter, para cada um vai ser o que é qualidade de vida. E eu acho que você, começando, se esforçando tudo isso, mas sem deixar de esquecer que essa parte da resiliência, se ferrar um pouco também, vamos dizer a verdade, né? Se ferrar um pouquinho, eu acho que é importante. Traz a gente para a realidade. Mas é uma coisa muito pé no chão, né? Eu sou muito pé no chão, eu falo isso até para as crianças. Eu falo assim, olha, infelizmente você vai ter que se ferrar, né?
para você aprender, porque mamãe já falou, mas... Então, assim, é a mesma coisa também os alunos, a profissão. Olha, talvez não seja, não dê muito certo, mas tenta. Uhum. E a gente aprende com os erros, né, Gi? Até porque é isso que também eu falo muito. A gente às vezes aprende mais com os erros do que com os acertos. E a gente vai ter muito mais também perdas, né, do que ganhos. Eu falo para as minhas filhas, vocês vão acertar errando. A gente pode orientar, mas alguma coisa, né, a gente não consegue pegar tudo. E eu acho bom também. Então eu acho que saber que tem um trajeto, que precisa ter resiliência, não pode desistir. Qualidade de vida é importante? Super. Mas no começo a gente acaba tendo empregos piores e uma qualidade de vida que às vezes não é tão boa, mas para depois você ficar melhor, eu acho que faz parte. Eu acho que isso faz diferença. E sabe uma coisa que eu acho, Gi, que se essa ansiedade, né, ou essa ambição, eu não sei exatamente o termo que eu uso para esse sentimento, né? Se ele é bem direcionado, se esse profissional, ele usa isso para desenvolver talento, é incrível, o resultado é maravilhoso, porque a gente vê essa construção acontecendo. O que não seria legal é desviar essa ambição só para a parte financeira ou só para o resultado financeiro e deixar de lado o nosso dom, né? Por que você escolheu ser médico? Por que você escolheu ser dermatologista? Então, o equilíbrio dessas partes, né? Porque o resultado financeiro uma hora vai vir. Você trabalha muito, você se esforça muito, você se dedica muito, né? O universo vai conspirar e vai te trazer a prosperidade financeira. Mas ela nunca vai acontecer quando esse profissional não está 100% imerso naquele universo genuíno, naquela busca pela melhoria da qualidade de vida do paciente. Não, eu concordo totalmente. Você falou perfeitamente. Você pode focar essa sua ou ansiedade ou ambição e você foca no que você quer. Mas aí é o que eu falo para os alunos. Você está aqui. Você quer chegar aqui? Tá. O que você está fazendo para chegar aqui? Igual teve um aluno, não, eu comprei uma loja de chocolate. Tá, mas você quer chegar aonde? Você quer comprar uma loja? Ótimo, não tem problema nenhum. Mas se você quiser chegar aqui e aqui não for a loja de chocolate, você está desviando do trajeto. Eu estou fazendo um curso, eu estou estudando, eu estou com um emprego assim, numa área semelhante, depois eu vim para cá, depois eu subi de cargo e não sei o que, e eu cheguei aqui, você está no trajeto. Quando a gente não tem para onde a gente quer chegar, você não sabe, ou você não está atento, você arboriza, você não consegue chegar aqui. E não isso pensando assim, é mais a médio prazo, talvez longo prazo. A gente também tem que lembrar que demora um pouco, né? E que a gente não quer dizendo que não precisa ganhar bem ou a gente não precisa ser feliz. A gente tem que tentar o equilíbrio, que eu acho que é o maior desafio nosso até hoje, é esse equilíbrio. Estamos aqui aprendendo, até hoje, né? Mas é isso que vai ser importante. Muito bom, Gi. E sabe uma coisa que me chamou a atenção também, né? A gente acompanha a mídia social e é um termo que está surgindo aí, uma preocupação que a gente tem, que é o beauty burnout. O que seria esse beauty burnout, né? É essa busca desenfreada pelo padrão estético. Então, é o que você falou, a pessoa tem um alvo, ela tem muita ansiedade, ela começa a acessar recursos e usar de forma caótica, às vezes, inclusive, não promovendo a beleza. Como é que você vê esse momento dessa pressão social pela entrega bela, pela beleza, pelo rejuvenescimento? Como que você administra isso dos seus pacientes? Isso é um assunto delicado, né? É difícil, porque a gente sabe que às vezes o paciente está passando do limite, né? E conversar e explicar isso, porque eu considero que é importante a parte estética. Às vezes a gente faz um procedimento, faz o cabelo, compra uma roupa, você se sente melhor. Às vezes a gente precisa de algo externo para a gente olhar para dentro e falar, putz, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa feliz, eu mereço. Só que se isso só ficar focado no estético, você está tentando suprir algo a mais nos procedimentos.
E não é bem isso, é igual quando você compra muitas coisas, você, sabe, gasta demais. Então, assim, você tá ou come demais, bebe demais, você tá tentando suprir um vazio, né, Uma emocional, uma necessidade que necessidade, né? não é bem a cor do cabelo, se tá com ruga ou não, né? Então, eu acho que isso é muito difícil. Mas aí a gente entra numa linha também de você estar bem emocionalmente, né, psicologicamente. Eu acho que por isso que a parte de hábitos de vida é importante. Então, alimentação, sono, atividade física, porque assim, a gente tem que ter alguns pilares que deixam a gente bem, saúde, né, física, mental. Então, assim, isso é importante. Então, você tem que conversar e às vezes, muitas vezes, os pacientes, principalmente os mais novas, às vezes vêm com o celular, não quer olhar no espelho. Uhum. Aí eu falo, olha, mas o celular distorce, né? A gente não pode olhar no celular para fazer o procedimento. Olha no espelho. Ah, mas ninguém me vê. Eu não saio de casa, eu saio menos de casa. Não, olha no espelho, né? Então, assim, a gente tem que tentar buscar Como essa essas... autoimagem, né, Gi? A gente sofreu aí a pandemia, mudou padrões de Mudou. comportamento Mudou. e de trabalho e de relacionamentos. E o fato do celular trazer uma imagem, às vezes, com um jogo de luz e sombra, Sim. uma angulação de câmera diferente, acabou gerando distúrbios de imagem. Muito. Porque, de fato, se a gente ficar, né, muito preocupado com essa foto, a gente acaba achando defeitos onde a gente deveria procurar por qualidades, né? E você tem alguma dica, assim, para as suas pacientes e para esses profissionais que estão começando com essa ansiedade estética? Por onde você começa a abordar? Como é que você faz aquela paciente enxergar que está no limite superior ali dessa busca? É difícil, né? É bem difícil, porque a gente acaba ficando um pouco de terapeuta, a gente faz muitos papéis. Por isso que você tem que conseguir conversar e entender. Porque aí você vai conversando com a paciente e é como se um procedimento resolvesse o casamento, resolvesse a vida profissional, fizesse, sei lá, alguma pessoa gostar dela, e na realidade não é, né? E aí eu sempre tento falar com as pacientes, olha como a qualidade da sua pele, olha como é que estava antes, você vê que teve essa melhora, olha para o rosto das suas amigas, da mesma idade, você vê que a qualidade está diferente, você vê que você está parecendo, né, mais saudável, tá com uma pele melhor. Então, assim, eu tento trazer um pouco para a vida real e não para a vida virtual. O que é difícil, Muito difícil. Então, eu tento trazer um pouquinho assim, olha, estamos vendo aqui, vamos ver você. Vamos falar de você, não vamos falar dos outros. Eu acho que isso é importante em qualquer profissão, assim, e a pessoa, não só o paciente, né? Você tem que pensar em você. Quando você foca no outro, você já está errado conceitualmente, porque você não está tentando melhorar você. Você está sempre olhando para o outro, né? E a grama do vizinho, né, Gi? Então, assim, Nossa, a grama do vizinho está isso sempre plena. que acaba não sendo bom. Porque se você tá olhando pra você, você não tem tempo de ficar olhando pros outros, você não tem tempo nem de sofrer com as fotos dos outros, porque você tá investindo em você. E investindo o quê? Em qualidade, né? Qualidade de vida. Então, você tá investindo em estudar, em exercício, em uma dieta, em vou dormir mais, vou fazer uma atividade prazerosa. Então, eu acho que a gente tem que parar de olhar pro outro. Olha para você, olha para as pessoas que são importantes para você, daquela sua família. Foca no que é importante. Outra coisa, né, pessoal, tem muita armadilha nessas imagens, né, Gi? A gente vê muita foto manipulada, a gente vê muito recurso até de inteligência artificial para melhorar fisionomias, para entregar, né? E uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes, né? O paciente que está atrás de um cardápio Unidunité, quero fazer, ele não vai ter o resultado que, de repente, um profissional que tem um olhar 360, que tem esse cuidado, esse carinho com a pessoa, poderia proporcionar. Você recebe no consultório pacientes, eu vim fazer botox, eu vim fazer preenchimento, eu vim aumentar o meu lábio. E a hora que você olha, não é bem aquilo que traria o maior benefício para o paciente. Como é que você tem essa conversa? Como é que você consegue essa abertura do paciente, Gi?
Então, é realmente tentar explicar para ele, porque tem coisas que ele gostaria, que são possíveis, que ele precisa ou que não são possíveis. Então, assim, a gente tem que conversar e não necessariamente você ter algum aspecto destoante que o paciente acha negativo é algo ruim, porque você tem várias pessoas muito bonitas que não têm aquele padrão exato que é considerado, né, como um único, que é um sinal de beleza, e não é verdade. Cada pessoa tem a sua beleza. Tem coisas que a gente consegue, né, melhorar, tem coisas que a gente não vai conseguir e tem coisas que você não precisa, né? Então, assim, essa parte é o mais difícil, né? Você conversar e você dizer, olha, você não quer tal tratamento, você quer melhorar tal aspecto, você não quer voltar para 20 anos, você quer apenas olhar para o espelho e se sentir bem, porque ninguém gosta, né? De olhar para o espelho e falar, olha, tô parecendo mais... tô com a papada, tô com as rugas, isso ninguém gosta. A gente quer se sentir um pouquinho melhor, né? Com o que é possível, sentindo que está fazendo algo bom, né? E não com tratamentos exagerados ou qualquer outro procedimento que até prejudique sua saúde, que a gente está vendo muito, né? E você sabe, quando você fala em exagero, uma coisa que tem preocupado muito a gente, né, é essa busca em idades cada vez menores, né? Então, a gente tem visto uma das tendências também na dermatologia, o skincare infantil, o skincare juvenil, aquele Sephora Kids, Sim. né? Isso começou com um modismo, né, nos Estados Unidos, principalmente, de adolescentes e pré-adolescentes se reunirem e irem a essas lojas consumir e usar dermocosméticos de forma sem orientação, sem uma boa... Isso foi crescendo e talvez alimentado pela indústria mesmo, gerando os tais dos efeitos colaterais. Na sua prática, você tem recebido pacientes cada vez mais jovens buscando esse skincare, querendo fazer intervenções? Como é que você lida com isso, Gi? Tenho e eu tenho uma enteada que me perguntou exatamente isso, me trouxe um monte de fotos de produtos. Que idade? 12 anos. É muito cedo. Então, assim, e aí todo um papel, assim, que a gente tem também informativo, porque a gente é médico e a gente tem que informar. Embora essas adolescentes queiram parecer o mais velhas, é engraçado, né? A gente quer ficar mais jovem, elas querem ficar mais velhas. E assim, a gente tem que informar que isso pode ser ruim. Então, assim, tem casos de cegueira, tem casos de hipersensibilização, a gente não sabe que paciente vai ter alguma alergia, se vai poder usar depois um cosmético porque começou muito cedo. Tem paciente que tem a pele mais seca, minha filha tem dermatite atópica que deixa a pele muito ressecada, tem coisas que ela não pode usar. E a gente vê que tem muito dessas festinhas, mesmo em criança, vamos pintar a unha, vamos fazer o cabelo, vamos fazer maquiagem. Às vezes a criança tem 5, 6 anos, né? São crianças. Então, assim, a gente tem muito que informar e às vezes é por uma desinformação, por um desconhecimento e explicar. E eu acho que a gente tem que conversar com as crianças também, né? Não só com os pais, falar, ou com os adolescentes, falar, olha, não precisa disso, vamos passar um hidratante, que tá ótimo, vamos passar um protetor solar, nem isso você passa. Foi o que eu falei pra minha enteada. Falei, nossa, mas nem isso você passa. Vamos começar do básico, né? Então, assim, vamos começar arrumando sua cama. Então, assim, passa o protetor solar, passa seu hidratante depois do banho, né? Evita ficar usando álcool gel. Agora, assim, precisa usar uma maquiagem? Então, assim, pessoa de 12 anos, né? Que nem tá com espinha, né? Vai usar uma maquiagem? A troco de quê, né? Por quê? E outra coisa, vamos pensar diferente? Falei assim, vamos sair? Vamos começar uma atividade física? Então, assim, mudar um pouco o foco numa parte estética. Eu sempre falo isso, eu só trabalho com estética. E eu mesma, trabalhando com estética, eu sei, não é o mais importante da vida, sabe? A gente quer se sentir bem, mas a gente não pode considerar que isso é tudo. Porque se um dia você tem um acidente e machuca o rosto, o que você vai fazer? Né? Onde está o seu tesouro Então, guardado, assim, né? a gente tem que olhar pra gente. Pelo né? contrário, eu também trabalho muito com estética, cada vez mais a gente olha para o interior, a gente olha para a saúde, a gente traz para esse paciente saúde mental, hábitos de vida, sono. Por quê? Porque eu não consigo construir. Eu falo para as minhas pacientes, né? Eu não vou só rebocar o muro. Eu preciso que esse muro esteja em pé, eu preciso de alicerce, eu preciso de um cimento bom. Vou rebocar o muro quando esse muro estiver organizado, estiver retinho, estiver fincado bem no chão. Então, construir a beleza
também pressupõe, antes disso, que haja saúde, que haja equilíbrio. E essa parte mental, né, Gi, a gente vê que tá muito bagunçada com rede social, né? Tá muito. Infelizmente. Infelizmente. E é um tema difícil pra gente, até, você também tem filha, você sabe, é difícil até a gente lidar com isso, porque vai ter o celular, aí então a gente, por mais que a gente vai proibindo algumas coisas, vai tendo acesso, então é um YouTube, é uma mídia social, então assim, tá muito difícil pra gente, tá mais difícil, eu acho. Tá mais difícil, mas acho que é possível, é muito o diálogo, a gente tem que conversar, tem que explicar, né, e tem que ver aonde tá a raiz de tudo isso, né, e eu acho que, e é isso, focar mais na saúde como um todo, que eu acho que seria o ideal da medicina, né, não só ver a doença e tratar, tentar, né, porque a gente não consegue, mas impedir que ela aconteça tão cedo, ou que ela venha aí piorando, né. A gente brinca, né, que a pele bonita é uma pele saudável. Não tem isso. Não tem maquiagem que reproduza uma pele E que saudável, né? quanto mais a gente vai cuidando, protetor solar, mas desde a infância, acaba sendo melhor. E também sempre lembrar, né, que a Gi falou super bem, os riscos que podem estar embutidos nesse comportamento fã, né? Festinha da beleza, spa day e outras atividades que, na verdade, vão contra o preceito de proteger a pele, de cuidar da pele, né? E às vezes até de infância. Até de Até de infância. infância, né? A gente esperaria Que deve ser um período, né, tranquilo, é para ser um período de construção, é para ser um período de aprendizado e está se tornando um período de cobrança estética, de pressão social, né? ansiedade, Ansiedade. de tristeza. A gente sabe como é importante, né, para os pré-adolescentes, adolescentes, a parte estética. A gente sabe que tem uma espinha, acaba sendo motivos até de depressão. Então, a gente sabe como isso abala emocionalmente quando a gente ainda é adolescente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Por isso que eu acho importante que os profissionais da saúde e também o pessoal em casa converse bastante, né? Informando mesmo, né? E pode usar, né? Vai usar um protetor, vai usar um hidratante. Agora, assim, precisa usar ácidos anti-ruga? Não precisa, né? Não Uma tem pele de 12 sentido. Não anos. precisa, né? Hoje, agora comenta com a gente um pouquinho, né, no seu dia a dia lá do seu consultório, da onde vêm os pacientes, como é que você faz essa busca, como é que você construiu a sua clientela e como é que esses alunos, né, que estão ingressando na graduação, na pós-graduação, podem já começar a construir uma autoridade como médicos. Olha, eu acho que a gente precisa pensar, né? No começo, você vai ter... o pessoal fala muito de indicação. Antigamente, eu acho que tinha muita indicação. Hoje, se você começa agora, você não tem paciente, você vai indicar como, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar também em pacientes novos e pacientes que você já tem. Pacientes novos, a gente consegue, assim como clientes, né, de qualquer área. Você vai fazendo um jogo de conversas, você tem um grupo de Instagram, você participa disso, da igreja, da escola dos seus filhos, do condomínio, da academia. Você tem uma atividade, você tem que ter uma atividade social, né? Que você participe, você vai conversando, você vai dando dicas, você vai encaixando o assunto, eles vão conhecendo você. Você vai também falando com os outros profissionais. No caso de médico, você tem áreas afins, né? Eu tenho muitos cirurgiões plásticos que indicam para mim, eu tenho endócrino, eu tenho gineco, então tem áreas afins que vale a pena você conversar. Se você é de outra área, também. Se você faz uma outra graduação, sei lá, você é de marketing, de repente você tem um pessoal de marketing de sub-áreas que podem também te ajudar. Então, assim, você tem que ter essas conexões. Hoje, eu acho que, assim como a vida, né, as conexões são muito importantes. Então, a gente é um ser social, então a gente tem que ir conversando. Com isso, você vai conseguindo, você vai estar no seu estágio, você está em outra clínica e trabalha com outro médico, você já vai tendo quantidade de pacientes, você vai conhecendo e vai começando a formar aquele seu estoque. Você tem que, às vezes não é nem dinheiro que você tem que pôr, às vezes é seu tempo, porque no começo você tem mais tempo e menos dinheiro, né? Então, aí você pode investir tempo, né? Aí é o seu tempo. Você começa a investir. Hoje não tem muito como não ter um YouTube ou um Instagram. Você tem que ter uma rede social, Sim. né? Você tem que falar com esse paciente, porque antigamente você via o currículo,
né? Agora não. Ah, eu vou na doutora Gisele, deixa eu ver o Instagram dela, Quantos seguidores? né? Então, a gente sabe que é assim. E não tem como mudar. Não é questão de, eu não concordo. Não, é a vida, né? Não tem o que fazer. Então, assim... Acaba sendo uma vitrine importante, né, Gi? Então, você tem que começar a falar um pouquinho no Instagram e fala um pouquinho de como você é. Você fala de algumas doenças, né? A área que você estava dizendo, explicando um pouquinho mais. Quanto mais fácil você explica, eu acho que é mais fácil de você engajar, das pessoas entenderem. E eu acho que não precisa fazer nada assim, nem nem num limite de ética e nem algo também de mau gosto. Eu acho que você pode só explicar e ser o seu jeito, Sim. né? E porque é muito gostoso você... eu conheci você no Instagram e aí eu vi você pessoalmente. Nossa, Gil, você é assim mesmo. E eu sou assim mesmo, porque a pessoa se identifica. Você quer algo natural? Eu vejo que você é uma médica que conversa bastante, que dá atenção. E eu gosto de pessoas assim. Não, eu quero pessoas mais quietas, mais técnicas, né? Eu quero pessoas... Então, assim, cada um tem um estilo. E aí você vai começando esses pacientes novos, aí você vai pegando um pouco desses pacientes que você tem, você não gostaria de indicar alguém, você faz um marketing de indicação com eles também, e em qualquer profissão, né? Aquelas perguntinhas que a gente recebe por e-mail, você indicaria alguém, não indicaria alguém, quer deixar o telefone, vamos conversar um pouquinho, vamos chamar... em tal dia, falar sobre esse assunto, vocês se interessam, aí chama um grupo de amigos, de conhecidos, aí você conversa com esses pacientes que já vieram, ou esses clientes, esses clientes estão voltando, eles gostaram do produto, esses pacientes gostaram de você, gostaram do procedimento, né? Vamos chamar, como que está o resgate? Esses pacientes que você demorou tanto para conseguir, eles estão voltando? Quanto volta? Quanto você perde? Se você perde mais do que você tá conseguindo pegar, você tá ficando com pouco paciente. Não, eu tô com muito paciente de indicação, mas eu não tenho paciente novo vindo por outros lados. Então, através desses indicadores, a gente vai ver do que você precisa investir. Porque a gente sabe que no começo a gente tem limitação de recursos. A gente não consegue investir em tudo, né? A gente tem que escolher onde que a gente vai investir. Será que vale a pena eu gastar uma fortuna numa reforma, sabendo que eu não tenho paciente? Vale a pena ter uma clínica de 1.000 metros quadrados quando eu não consigo encher uma sala? Vale a pena ter 5 funcionários se eu não tenho paciente? Então, aí a gente vai fazendo as contas também, porque planilha não mente, né? Então, a gente tem que fazer conta Olha, também. essa é uma dica boa, porque os médicos, em geral, né, os profissionais da área da saúde, eles têm má fama financeira, né, Gi? E você que já passeou lá pela GV, que já saiu um pouquinho da caixa, né? Buscou esse conhecimento mais aprofundado em outras áreas. Você concorda com essa afirmativa? Concordo. Eu acho que, infelizmente, a gente não tem isso na faculdade, né? E o médico acaba sendo muito enganado, né? Até por ingenuidade. Infelizmente, a gente não tem isso. E várias outras faculdades não têm. Então, a gente não tem, em geral, ou pelo menos não tinha na minha época, e a gente... Só que hoje a gente vê que isso é importante. E no caso do médico, não é que a gente quebra a clínica, né? Eu gosto muito que um amigo meu fala isso. O médico se quebra do plantão. Então, ele dá vários plantões, fica sem dormir você tem várias horas direto para o quê? E achando que não quebrou o consultório. Então, assim, a gente chega no nosso limite físico, por isso que tem mais risco de burnout, de outras doenças, crises psicológicas, psiquiátricas por causa disso. Então, eu acho que a gente tem que tomar também um cuidado com isso. Que é difícil, é mais um assunto para a gente estudar, É uma eu já tenho a parte técnica. Temos essa dor. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que estudar a parte técnica e eu ainda tenho que pensar em como gerir meu negócio? Sim, né? Se você quer realmente crescer e isso é importante, ou senão você pega e fala, não, olha, eu quero realmente ser um profissional registrado, CLT, que eu não quero ter problema com isso, e eu tô feliz com isso, e tudo bem também, Sim. sabe? Eu acho que é muito pensar o que você quer. Agora, se você tem uma ambição, você quer ter uma clínica de 1.000 metros quadrados, 5, 6 funcionários, 10 salas, sempre lotada, então você vai ter que estudar, você vai ter que estudar um pouquinho, até para você cobrar, né? Como que a gente pode cobrar algo que a gente nunca fez? Né? Então, assim, é importante. A gente passa por fases, eu acredito nessa ambição, né? Então, logo que a gente termina a faculdade, a nossa ambição é ter uma clínica multiprofissional, uma casa, né? Eu sempre pensei isso, falei, uma casa, que lindo. Mas quando a gente vai para a realidade, vê o custo
né, arsenal todo, o grau de responsabilidade que a gente tem quando a gente contrata uma pessoa que sustenta uma família, a gente tem que pensar que precisa desenvolver essa habilidade, né, Gi? Não precisa, não tem jeito. E principalmente o médico, a gente tem vários empregos, então a gente às vezes não sabe quanto a gente ganha líquido, a gente não sabe quando tem consultório, tem muitos impostos, a gente não sabe quanto a gente ganha, e como a gente pode a gente dar outros plantões e ganhar uma renda extra, você não sabe quais empregos que realmente vale a pena manter ou não vale a pena. Então, a gente tem essa parte financeira também do médico, é difícil também, porque às vezes os gastos pessoais também são muito grandes. E se você não tem um controle sobre isso, sobre tudo, né? Começa na sua vida pessoal, na vida profissional, fica difícil. Só que a gente acaba não se dedicando muito a estudar isso, né? E acaba se acumulando funções. Quando a gente acumula função, a gente tende a desviar o foco mais para a parte técnica, Sim. né? Que a gente tem habilidade, a gente tem, e deixa essas lacunas, né, cada vez mais profundas, né, Gi? Por isso que eu acho importante, quando você está numa profissão, tanto faz a profissão, você está na zona de conforto, você não tem nenhum grande desafio, eu acho que você tem que se dedicar a um outro desafio. Então, você vai estudar uma outra área, você vai ver um outro congresso, uma coisa diferente, porque senão você vai ficar sempre no mesmo. E eu acho que a gente tem que ir evoluindo. Então, não adianta depois ficar chateado. Ai, porque eu não ganho bem, eu não gosto do meu trabalho. Tá, eu te escuto falando que não gosta do trabalho há 10 anos. O que você está fazendo para mudar esse trabalho ou mudar a sua vida? Nada. Então, não pode reclamar. Para de Desculpa, então que é profissão. Você fez uma pós, você fez um curso, tem cursos EAD, tem pós mais sucintas, tem às vezes que não é nem pós, um curso, sei lá, de 2, 3 meses, 6 meses. Então hoje, a nossa oportunidade, a gente poder fazer tantas coisas, vai fazer um curso fora da sua cidade, do seu país, eu não sei. Então assim, o que você está fazendo? Ah, estou triste porque eu não ganho bem, estou em depressão, Tá, o que a gente pode mudar? Né? Eu acho que você tá acomodado, não é desafiador, eu acho que você tem que mudar. Ou você não pode reclamar, né? Sim, ou fica Então, assim, mas isso é difícil. É difícil também sair da nossa zona de conforto. Com certeza. Né? É difícil acordar cedo e ir malhar, né? É difícil, né? Essas pessoas, é muito desafio. Então, assim, mas é isso que vai fazer a diferença. Você quer ter sucesso? Então, você tem que dedicar. Sucesso não cai no colo, né? Então, assim, o que você quer? Você quer viver medianamente? Ok, também. Mas aí não reclama, né? Então, assim, não, eu quero ter sucesso. Tá, o que você está fazendo? De verdade. A gente sabe, né? Eu às vezes falo para alguns alunos, né? Vamos desembaçar esse vidro? Porque a sensação que eu tenho, Gi, às vezes, é que nesse comecinho, né? Principalmente nesse final de faculdade, escolha da especialidade, é um momento de vidro embaçado. Sim. É um momento em que todas as oportunidades estão abertas. A gente, às vezes, não tem 100% de segurança do nosso talento, do nosso dom, e aí precisa desembaçar esse vidro. O primeiro passo que eu vejo para desembaçar o vidro é calma, respira. E o segundo passo é organiza essa jornada, né? Estabelece prioridades nesse caminho. E o que eu vejo? Na construção da sua carreira, a sensação que a gente tem é que você desembaçou esse vidro muito rápido. Sim. Então, conta pra gente como que a gente, né, clareia as ideias. Como que você consegue ter esse racional muito desenvolvido, muito passo a passo na sua vida? Eu sou uma pessoa muito prática. Então, eu acabei tendo que cuidar muito também, né, do sustentar o meu pai, o meu irmão, uma época quando eu acabei a faculdade. Então, assim, eu sabia o que eu precisava também crescer profissionalmente. Então, eu pus metas e eu pus, assim, muito, como eu sou muito prática, eu falei, bom, o que eu quero? Eu vou querer um dia ter um consultório, então eu vou para trabalhar em vários locais, até eu ter condições de ter um consultório, vou me aprimorar também tecnicamente e vou ver o que aqueles médicos de sucesso que você vai olhando, vai conhecendo, um professor e tal, o que eles fazem de diferente. Então, assim, eu comecei a ver que se eu não tivesse um pensamento,
né, mais amplo, mais macro do que a gente teve na faculdade, a gente não consegue crescer. E eu nunca quis ser média. Eu sempre quis ter o melhor possível, né, para a gente conseguir dar o melhor tratamento possível para esse paciente. Então, eu comecei a ir atrás e sem preguiça, sabe? Às vezes eu estava nos lugares que eu nem ganhava tão bem, mas era tão rico de vivência, de experiência, às vezes até da parte técnica. Então, eu conseguia pensar nisso também. Eu tinha também um controle também dos gastos financeiros, né? Então, assim, eu também fazia muita conta. Então, eu acho que, assim, você ter noção quanto você está ganhando, quanto que você está querendo mais para frente ganhar. Eu gosto muito de colocar no papel, né? Tudo bem que hoje a gente pode colocar no tablet, mas Até, né? Aplicativos. Tem Que aplicativos ajuda. Porque para é você isso, essa seguir. geração, de repente, tem acesso a ferramentas que pra gente não A gente não tinha. existiam, né? Que a gente... Mas o uso dessa tecnologia toda, o direcionamento, a sensação que eu tenho é que às vezes eles se perdem, porque vai preencher a planilha, entra um anúncio, vai para o Instagram, quando vê, tá gastando em vez de estar poupando, né, gente? Como é que faz para ter essa assertividade, né? Basta só ter curiosidade? Não, eu acho que o mais difícil é isso, é foco, né? Para tudo que você fizer, né? Eu quero fazer uma atividade física, eu quero, sei lá, ficar em forma, emagrecer, melhorar a alimentação, eu quero me dar bem em tal prova e tal profissão. Eu acho assim, tem que ter foco, tem que ter determinação. Então, você vai atrás. O que eu acho, na faculdade, a gente é muito jovem quando a gente escolhe a faculdade. A gente é muito jovem para escolher também uma subespecialidade. Então, assim, vai falar com o professor, né? Posso fazer o estágio? Professora, eu posso ficar com você no seu negócio, no seu trabalho, no seu consultório? Eu posso ficar um dia? Porque é o dia a dia, né? Às vezes a sala é escura, às vezes você tem que lidar com pessoas. Eu não gosto de lidar com pessoas. Às vezes tem que lidar com números, tem que ficar o dia inteiro digitando. Poxa, mas eu não gosto de computador, eu não gosto de tecnologia. Então, assim, você vai vendo como é o dia a dia. A gente acha que o dia a dia é glamour, eu tô em congresso em Mônaco todo mês. E não, né? O dia a dia é difícil, como qualquer profissão. Mas aí você tem que achar, coisas boas nas pequenas coisas. Poxa, eu gosto tanto de pessoas, eu me sinto tão bem em ajudar as pessoas, eu gosto tanto de conversar com as pessoas, então eu vou para uma área profissional, seja medicina ou não, que tenha pessoas, né? Não, eu não gosto de pessoas, então de repente eu vou ficar com uma área que eu fique com pessoas só pelo computador, né? Então, assim, você tem que ver o seu estilo, e é muito do estilo. Eu vou dar um exemplo da parte médica, mas, por exemplo, eu desde a faculdade, eu sabia que eu não gostava por exemplo, de áreas que toda vez os pacientes estavam morrendo. Eu estava na UTI, eu estava na oncologia, e assim, eu me sentia mal. Eu, psicologicamente, não consigo entrar numa área, né, que assim, você tem que todo dia dizer, todo dia você tem que dizer para alguém que tá em cuidados paliativos e que infelizmente não temos o que fazer, ou a pessoa tá em um quadro muito grave e acaba falecendo, e no dia seguinte a pessoa não tá lá. Então, para mim, isso foi muito difícil. Então, psicologicamente, você também tem que ver. Você é um tipo de pessoa mais racional, você é mais emocional, você gosta de pessoas. Então, assim, você é mais resolutiva. Olha, eu vou contar para vocês uma coisa que mudou um pouco o percurso da minha trajetória profissional. Foi ter mestres, professores e dar abertura para essas autoridades me darem feedback. Porque, às vezes, o aluno está tão empenhado em fazer que ele, às vezes, não solicita ou não tem a abertura para o professor dar o feedback. Então, na minha residência de clínica médica, né, eu pedi para o professor, professor, por favor, me diz onde eu estou acertando, onde eu estou errando, e como é que eu faço para acertar mais, e como é que eu faço para ser melhor, né, aluna, melhor médica. E esse professor sentou comigo e um gênio, um gentleman, falou, olha, Gi, olha para você, você tem todo jeito de dermatologista, de reumatologista, de um atendimento mais ambulatorial, mais individualizado. Por quê? Porque naquela época eu estava para decidir entre as especialidades, né? E ele falou, olha, reumato, endócrino, dermato, você vai acertar, não vai ter erro, porque você é uma médica que se comunica bem, você gosta de conversar com o paciente, examinar, tocar.
E aí ele me fez uma proposta e vai muito de encontro ao que você está falando. Ele falou: olha, você tem 2 opcionais no R2. Escolhe 2 especialidades que você acha que encaixam melhor. E aí eu fui fazer, primeira opcional, dermato. Quando eu cheguei, gente, foi assim, um sapo na água, porque as pessoas estudavam muito, a gente tinha armarinho organizado com as amostrinhas, aquilo meu coração palpitava. Eu olhava para as colegas e para os colegas dermatologistas, todos muito organizados, todo muito, né? E foi identificação assim, imediata, não foi um processo natural. Mas eu tive mestres que me conduziram e, E você teve humildade de certa de forma, perguntar, né? Eu acho que isso é uma troca muito boa. Eu tenho humildade de escutar também. Então, assim, poxa, o que você acha, né? O que eu falo até pros meus filhos. Ah, tirou nota baixa, não sei o quê. Não, antes de chegar bem, eu vou ficar brava com o professor. Não, você chega, professor, o que eu posso melhorar? Né? Então, assim, você tem que pensar assim, como que eu posso ser uma pessoa melhor? Isso é importante? Primeiro, assim, isso é importante para você? Isso realmente importa? Então eu quero melhorar. Não me importa, não gosto, então talvez trocar. Vamos fazer o estágio para ver se a gente gosta, porque isso diminui muito essa bom. chance de dar errado. Quer dizer que vai dar certo também? não é a fórmula Não é. que quem dera a gente tivesse, né, Não Ju? dá. Não é. E também, se não gostar disso depois, a gente tem a chance de mudar. Então, Mas assim, a sensação que eu tenho é que quando você vai para a prática, e por isso, esse é um dos motivos da nossa pós ter o foco na muita prática, prática. você já, ao vivo, você já traz essa conexão ou desconexão. É muito claro para a gente, né, olhar os alunos que super se identificam e que a gente já fala, nossa, esse leva jeito. E os que não, né? Então, poder ter acesso à prática precoce talvez seja Eu acho que uma ajuda. forma de ajudar, E né? mesmo a área que você tá, tem sub-áreas também. Então, assim, eu gosto de cirurgia, então eu vou para essa área cirúrgica. Eu gosto dessa parte de mais ambulatorial. Eu gosto dessa parte mais de pesquisa. Hospitalar, de repente, Eu quero fazer pesquisa. Então, assim, ó quantas áreas. E isso não só na medicina, qualquer área. Sim. Sempre tem sub-áreas. Né? Então, assim, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Isso que faz a diferença. Mas aí o quê? Você tem que ir atrás, você tem que pesquisar, você não pode ter vergonha. Você tendo dúvida, você pergunta. Você vai receber muito não e faz parte da vida, Sim. sabe? Então, assim, então você tenta, você tenta com outra pessoa. Então, assim, faz diferença. Mas aí depende, você viu que não é só a parte técnica? Não. Depende de você. Então, quanto que você está disposto a investir em você? Não só financeiramente. Quanto que você está disposto? É importante para você? Então vai atrás. Não é importante? Reavalie. Né? E talvez não seja isso o mais importante que você queira fazer. Sim, E tudo bem, né? E eu acho que também tem isso, eu acho que a gente está numa fase boa e é isso. A gente pode também, e tudo bem mudar de área, né? Eu acho que quando eu me formei, era mais difícil, era muito mais difícil. né? Mudar de área. A Agora gente não. Agora vai mudar. Então, fazia nossos opção filhos se vão... aqui até... Exatamente. Então, nossos filhos vão mudar também, né? Diz que eles vão mudar de profissão várias vezes. Então, assim, eu acho que tá bom para quem realmente tá afim e se dedicar. Por isso que eu acho que é importante essa parte de ensino aqui. É o quê? Se você quer se dedicar, se você tá afim, vai atrás, né? Tem muita opção. Eu acho. E contem com os mestres, com os professores, né? Que são pessoas que já vivenciaram, que já experimentaram muitas situações, tanto positivas quanto negativas, e solicita esse feedback, né? Dá essa abertura para receber essa informação de volta, né? Porque às vezes a gente de fora enxerga melhor e com a lente da experiência Sim. a gente consegue moldar, né, Você Gi? sabe que teve um professor meu que eu nunca vou esquecer. Ele pegou um raio-x, colocou assim na janela do pronto-socorro e falou assim, o que é isso aqui? Aí a gente falou, derrame pleural, água no pulmão. E aí ele falou, não, gente, vocês têm que olhar o todo. O que é isso aqui? Isso aqui é toda uma janela do pronto-socorro. Então, assim, se você foca Meu Deus. só em uma coisa, você não vê o resto. E eu acho que isso a gente pode colocar lá pro macro, né? Então, assim, você às vezes foca num problema, numa ruga, você foca numa área específica, mas assim, e o macro? Você tá vendo o macro do que você precisa? Né? Então, assim, eu acho que isso é importante. E às vezes a gente precisa de uma ajuda
de um profissional, de um familiar, de alguém da mesma profissão, Professor, né? para te explicar, olha, talvez isso possa te ajudar. E às vezes ajuda, às vezes não ajuda, procura de novo uma outra ajuda. Não, é assim, não, tem que ter humildade, tem que ir atrás e não pode desistir. Olha, eu admiro muito a doutora Gi por toda essa história de vida dela. É uma menina que qualquer hora do dia e da noite tá ligada na tomada, ela tem essa disposição sempre, né, Gi? Ela Claro. traz para a nossa pós-graduação esse fôlego, né, esse ânimo, o que é muito bom, o que é muito positivo. Traz também essas raízes, né, esse alicerce que a gente, às vezes, por ingenuidade, como a Gi falou, ou mesmo querendo acertar, acaba deixando um pouquinho de lado, que seria a gestão da nossa carreira, a gestão do nosso consultório, a gestão do embelezamento do nosso paciente, por que não, né, Gi? Sim. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento sincero, profundo, minha admiração, viu? Obrigada. Uma carreira linda, uma construção muito sólida, né, Gi? E queria convidar vocês para compartilharem esse conteúdo que vocês acham que vai ser útil, né, para outras pessoas, seguirem o nosso ramal aqui, o nosso canal, e aguardem cenas do próximo capítulo, porque nós estamos produzindo bastante conteúdo, falando sobre as tendências em dermatologia, mas também tudo que está rolando aí, né, na atualidade. Obrigada, viu, Gi? Ótimo, obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Se você gostou desse conteúdo, curta o nosso podcast, divulgue, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que vai ser útil e se inscreva no nosso canal para a gente continuar batendo papo aqui sobre as principais tendências na dermatologia.